Olha, eu sinceramente não saberia dizer por que ele está com essa ideia agora, né? E nem sou um conhecedor exatamente da regulamentação para a gestão dessas reservas brasileiras, né? Você mencionou agora, inclusive, que isso já foi praticado antes. Honestamente, não sei, me parece que talvez seja uma questão muito mais de natureza ideológica, ou seja, uma certa crença numa eficácia muito maior e a despeito de qualquer outra coisa de gestores privados do que dessa gestão ficar a cargo dos servidores do próprio Banco Central, porque a gente sabe que também são pessoas altamente qualificadas, né? Agora, não sei, me parece alguma questão muito mais ideológica de querer fazer um agrado ao setor financeiro, né? E acho que não à toa ele deu essa entrevista a um banco, né? Não foi nenhuma entrevista a um órgão de imprensa corriqueiro, mas foi a um banco manifestando algo que pode ser do interesse não só desse banco, mas de vários operadores do mercado financeiro. Não consigo entender outra explicação disso. A gente percebe só que cada vez mais o Roberto Campos Neto ele dá sinais reiterados de que está ali como um militante teológico, né? E acho que esse tipo de posicionamento tem a ver com isso. Edu, às vezes eu não gosto de me sentir burro sozinho, tá? Vocês aí na audiência me ajudem para eu não me sentir. E o Edu sempre diz que a gente está aqui mesmo para aprender muito sobre economia com ele. Exato. E todo mundo tem que falar sobre economia. Edu, como é que faz para privatizar a reserva? Quando eu ouvi isso, eu falei, gente, como é que dá para privatizar isso? Explica pra gente, como é que faz? E acho que muita gente está se perguntando isso também no nosso chat, né? Na verdade, é a privatização da gestão da reserva. Mas vamos explicar que mesmo assim pode ficar ainda um pouco complicado. O que são as reservas internacionais de um país? É quanto o país tem em caixa, quanto que ele tem em caixa, mas que ele guarda como uma reserva para uma emergência ou para conseguir satisfazer aquelas pessoas que estão querendo comprar moedas de outros países para fazer operações de exportação ou de importação. Ele guarda isso. Tipo uma poupança. Então. Tipo uma poupança, só que ele tem que investir em algum lugar. Dinheiro, vamos pegar a tua conta no banco, tá? Independente se você tem R$1.000 ou R$100.000, você tem algum dinheirinho lá para se ter alguma emergência que você precisa usar. Tá mais perto de 1.000 do que de 100 mil. Isso, mas você tem alguma coisa, quando você consegue guardar, você deixa alguma coisinha ali para poder atender essa tua emergência. Essa é a tua reserva. Né? Essa é o que você tem, e a gente usa reserva igual um jogador de futebol. Por que chama reserva? No caso de você ter uma emergência ali no campo, no caso de você precisar de alguma coisa, que você, enfim, não estava contando, um acidente, você usa aquilo que você tem de reserva para poder satisfazer a tua emergência. Um país tem reservas financeiras, mas os volumes financeiros operados por um país são enormes, então as reservas precisam ser muito grandes, senão você sofre um ataque especulativo. Você sofre um ataque dos outros países dizendo, ele não vai conseguir cumprir os compromissos dele, vamos tomar conta de tudo. A Argentina passou perrengues enormes porque não tinha grandes reservas. O Brasil passou perrengues enormes, a gente está falando ali no começo dos anos 2000, no final dos anos 90, e até no meio dos anos 90, porque não tinha grandes reservas. No governo Lula, a gente aumentou muito essa conta. Essa conta hoje, e ela é em dólares, porque os dólares são considerados a moeda de referência no mundo inteiro, todo mundo aceita dólar, essa conta é muito grande. Já foi de mais de 400 bilhões de dólares. O Guedes queimou bastante reserva durante o governo, as pessoas não falam isso, mas o Guedes queimou bastante reserva, mas mesmo assim é de R$1,5 trilhão de reais. O teu dinheiro tu pode deixar na conta corrente. Se tu deixar na conta corrente, tu tá perdendo dinheiro, porque tem inflação e o teu dinheiro não está investido. Ou ele pode ficar investido. Normalmente, reservas internacionais, elas ficam investidas em coisas que são muito seguras. O que é o mais seguro no mundo? O título do Tesouro Americano. Então, as reservas internacionais, a maior parte delas ficam em títulos do Tesouro Americano. E existe uma gestão. Qual título que eu compro? Um título curto ou um título longo? Venceu esse título, eu substituo ele por o quê? Qual que tem mais liquidez? Qual que tem menos? Qual que defende da inflação? Qual que não defende? E aí você tem quem faz essa gestão é o próprio governo, né? O que o Guedes está falando? Não, vamos dar para fazer essa... Né? O Guedes o Campos Neto, mas, né? Mas o Guedes... É quase a mesma coisa. É uma confusão que faz sentido.
É uma confusão que foi um ato falho que faz sentido, porque o Guedes é dessa turma que defende, né, que você deveria... E tem muita gente que faz isso, o seguinte, vamos fazer isso para os recursos da Caixa, vamos fazer isso para os recursos do Banco do Brasil, você tenta pegar, vamos fazer isso com os recursos do FAT, do Fundo lá do Trabalhador. Você fala o seguinte, vamos pegar esses recursos, em vez de nós fazermos a gestão, a gente dá para um banco fazer a gestão. Só que, meu irmão, fazer gestão desses recursos... é você decidir quem vai receber 1,5 trilhão, 1,5 trilhão de reais. E aí, isso é um poder político também muito grande. Porque o governo hoje pode chegar com essas reservas e falar o seguinte, olha só, Estados Unidos, eu vou tirar minhas reservas aí, vou botar minha reserva em moeda chinesa, por exemplo. Ele pode chegar e falar, eu vou tirar esse valor todo aqui e dividir aqui, botar um pedaço em euro, um pedaço em dólar. É que nem você chega no banco, você fala, vou tirar o dinheiro todo do banco se você me cobrar esse negócio. Imagina tirar isso do governo e dar isso para um banco. Aí você vai estar dando para o banco esse mega poder. Você vai estar dando para um BlackRock, para um outro banco, esse mega poder dele poder... negociar, dele poder usar como cacife político, capital político, o capital de poder mesmo, o dinheiro nosso. Fora que, quando você faz uma operação, você tem sempre os custos operacionais, que são os custos das corretoras, os custos dos bancos que fazem essas operações. Quem disse que esse cara vai operar com a corretora que seria a melhor corretora, com o melhor preço? Você não sabe. Você sabe que ele vai deixar um lucro gigantesco no sistema. Então é um absurdo total e é de interesse dos donos dos bancos e dos donos dos gestores fazer isso. Pois é, até... Tá bem mais claro, se vocês tiverem dúvida aqui no chat, vocês comentem mais agora, tá claro. Tá claro, e também a base do governo chama de sabotagem essa medida que o Roberto Campos quer implementar, né, que ele anunciou. Agora eu quero trazer eu queria trazer uma reflexão, aproveitando que a gente está falando de Banco Central, não queria deixar de perguntar, e de novo vou perguntar para o professor Cláudio Couto, depois quero ouvir o Edu sobre isso, porque, né, a gente não pode perder a chance de aproveitar o Edu sobre esse assunto, que é a seguinte, porque muito tem se falado sobre a indicação do Galípolo, né, então, críticas de que seria uma indicação política, assim, de que o governo Lula estaria comendo pelas bordas, quer dizer, o BC é independente, mas você indica alguém que é publicamente ativo na defesa de baixar os juros, que é algo que a gente sabe que é importante, que a gente precisa para o Brasil nesse momento. Mas o presidente do Banco Central, a gente lembra, era bastante ativo no grupo de WhatsApp dos ministros, né, ex-ministros também, do ex-presidente Jair Bolsonaro durante as eleições. Então... E depois ele veio a público e disse que, na verdade, a função dele é puramente técnica, mas fato é que ele fez parte desse grupo. Então, lembrando que ele foi votar com a camisa da seleção brasileira também, que virou um símbolo do bolsonarismo. Exatamente, né? Muito bem lembrado. Então, qual que é o limite disso, professor? E aí, eu quero perguntar... por que a gente está falando a respeito disso? No caso de Galípolo, ele também é cotado aí para ser um substituto do Campos Neto, então queria ouvir o senhor a respeito disso. É engraçado, né? Falar que a indicação é política. E qual indicação não é política? Pois é. Boa. É isso aí. Primeiro que o Banco... Não é? É o óbvio, né? Primeiro que o Banco Central faz política monetária. Então, a gente já está falando aí de decisões que são decisões de Estado e, consequentemente, são sempre decisões políticas. O Roberto Campos Neto, só para a gente ficar no caso aqui, não foi indicado ao Banco Central por não ter afinidades com aqueles que o indicaram, mas é exatamente o contrário. Ele foi indicado por ter afinidades, por pensar de maneira parecida, tanto que o Eduardo fez aí até a confusão do Paulo Guedes com o Roberto Campos Neto, tal é essa afinidade. Então é óbvio que muda o governo, muda a direção econômica do governo, vai mudar também o padrão das indicações que são feitas para o Banco Central. E para qualquer outro órgão público. Todas as indicações feitas no governo são de natureza política, mesmo quando também considerando critérios técnicos. Né? Porque a técnica não fica sozinha nesse mundo, ela opera em conjunção com a política. Então, na realidade, dizer isso é dizer, por um lado, óbvio, e por outro, tentar dizer o seguinte, não, nós aqui fazemos indicações técnicas, os outros
fazem indicações políticas, como se na realidade fosse errado fazer isso, e como se as indicações políticas fossem piores do que as supostamente técnicas, que nada de político teriam, né? Tudo isso é uma grande baboseira. Agora, o Gabriel Galípolo, é claro, ele era até outro dia secretário executivo do Ministério da Fazenda, né? E ele foi para lá, participou da elaboração de todo o programa de governo do presidente Lula, ainda durante a campanha. Ele, inclusive, participou da equipe de transição, né? Ele veio ali durante a campanha também articulando uma série de apoios à candidatura do Lula em setores diversos, né, dos mercados, setores que, digamos, não são aqueles setores em que o PT circula com mais naturalidade. Então, veja, é alguém, claro, tem alinhamento com o governo, mas defende ideias similares ao governo, então é óbvio que faça isso. O mais esquisito, na realidade, não é isso. O esquisito é, diante dessa lógica, que é da democracia e que está dentro da maneira como opera o Banco Central, o atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, começar a tomar providências, por exemplo, de censura prévia a os diretores que não são alinhados a ele. Tipo, né? Tentar controlar entrevistas do Galípolo, é isso, né, professor? Exatamente, exatamente. A gente viu esses dias que entrevistas solicitadas ao Galípolo, que ele próprio, por uma questão de respeito à instituição, direcionou para a assessoria de imprensa do Banco Central, né, o que aconteceu? Essas entrevistas sequer chegaram a ele. Né? E por quê? Porque havia uma ordem do presidente do Banco Central, a despeito do que pudesse ser feito após uma discussão no Conselho, para que essas entrevistas não fossem concedidas, ou seja, o Galípolo não deu entrevista porque sequer sabia que queriam entrevistá-lo. Então, veja, isso aí não é nem politização no sentido positivo, isso é partidarização no pior sentido possível, de facciosismo, né, de querer defender que, na realidade, a sua posição, e não aquela de alguém legitimamente indicado e aprovado para ocupar uma cadeira na diretoria do Banco Central, no board do Banco Central, que essa pessoa possa se manifestar publicamente. Quer dizer, alguns podem, outros não. Os que estão do meu lado se manifestam, os que não estão do meu lado não se manifestam. Ora, isso não faz o menor sentido. Então, o próprio presidente do Banco Central deveria ele mesmo se privar de dar entrevistas como essa que deu aí, dizendo quais são as suas intenções em relação a como gerir as reservas cambiais brasileiras. Enfim, me parece que, na verdade, a politização aí é outra. E deixa eu só falar uma coisa para quem nos acompanha, que ninguém é obrigado a saber o histórico das pessoas no mercado financeiro, que isso é um detalhe do detalhe. O Galípolo, ele era presidente de banco. O Roberto Campos Neto nunca foi presidente de banco. O Galípolo era presidente de banco. O Galípolo era gestor de bilhões de reais. De bilhões de reais. E esses bilhões de reais, principalmente no mercado de crédito e de renda fixa, que é exatamente o mercado onde o Banco Central atua. O Galípolo tem livros, e não estou falando de um livro, tem vários livros técnicos escritos e, aliás, uma boa parte deles junto com o professor Beluso, um dos maiores economistas do país. Eu tenho convicção de que se o Roberto Campos Neto ler o livro escrito pelo Galípolo, ele entende metade. E metade não vai conseguir entender. É livro sofisticado. É livro, assim, com uma profundidade técnica que você vai encontrar em poucos livros. Eu não sei de nenhum livro que o Roberto Campos Neto tem escrito. De nenhum artigo que o Roberto Campos Neto... Lido, não? Aí também não sei. Deve até ter lido, mas se pesquisar, vê se ele já escreveu algum. Vê se ele já escreveu algum artigo. O Guedes também. O que o Guedes já escreveu? De artigo, de livro que tenha, assim, uma reputação. Então a gente está falando de um cara que foi presidente de banco, que operava bilhões, que escreveu vários livros, sendo criticado pela turma que apoia o outro que não escreveu o livro, que nunca foi presidente de banco, que não tinha metade do conhecimento técnico dele, e dizendo que o Galípolo é indicação política. Agora, na internet tudo pega. No grupo de WhatsApp do tio, do Zap, tudo pega. Porque ninguém faz o cheque. Ninguém verifica. Mas a gente está aqui para isso. Aí tem muito, na verdade, economista falando isso também, né, Edu? Essas análises aí de que é uma indicação política, tem muito economista. Por quê? Porque os economistas... Eles, desde que o Guedes assumiu o Ministério da Fazenda e o Roberto Campos Neto assumiu o Banco Central, eles se sentiram donos do pedaço. Gente, quem não lembra
o áudio que vazou dizendo de um presidente de banco dizendo que o Campos Neto ligava para ele para saber qual os juros que tinha que falar. O Campos Neto e o Guedes, quando teve a Covid, né? Com quem que eles se reuniam? Era com encontro de investidores da XP, encontro de investidores do Itaú. Essa turma nunca se viu tanto no poder, como teve com Guedes e Campos Neto. Ou seja, o governo que apregoava a independência dos seus quadros econômicos foi o governo mais dependente do mercado que a gente já teve no país até hoje. Porque essa independência é aqui, ó, é gogó. Essa independência é gogó, quando tudo que você decide só com a tua turma de amigos da Faria Lima.